Então vale a pena, né? Eu tô com a situação. Olá, está no ar mais um programa em discussão. Hoje o nosso tema é o projeto de lei 451 de 2018, que institui e inclui no calendário turístico do estado de São Paulo o Dia do Vegano, de autoria do deputado estadual Wellington Moura, do PRB. Comigo no estúdio para falar sobre este assunto, Arielle Aparecida Morimoto, cientista e criadora de uma marca de cosméticos vegana, Laura Mocelin Teixeira, médica generalista, e também a Larissa Kuroki, porta-voz do Instituto Acatu. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui com a gente, para a gente debater esse tema. Primeiro, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse projeto de lei. Então, esse projeto de lei, ele institui no estado de São Paulo um dia a se comemorar no primeiro dia de novembro, o Dia do Vegano, e coloca isso no calendário turístico estadual. Laura, eu vou começar com você, então, para você dar a sua opinião. Você acha positivo? Você acha bacana? Isso chama a atenção para o tema? Recentemente, a gente teve o Dia Mundial do Veganismo, né? Muitas manifestações no país inteiro. Acha que, de repente, uma data aqui no estado de São Paulo pode agregar? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Acho que sim, é muito importante começar a se falar mais sobre veganismo e acho que o dia pode sim ser muito positivo, desde que nesse dia seja dado bastante informação real sobre o que é o veganismo, como funciona, qual é o impacto que ele tem tanto no meio ambiente, quanto na vida das pessoas, na saúde e no bem-estar dos animais. Então, acho que pode sim ser muito bem positivo se for uma coisa bem pensada e bem programada. Bom, queria que você falasse agora também, Arielle, sobre a sua opinião. Se isso chama a atenção para o assunto, né? Como a Laura trouxe, precisa de informações, tendo uma data talvez seja aí a porta de entrada para tudo isso acontecer. Né? Com certeza, eu acho que vale muito a presença desse evento para também mostrar para as pessoas e para o pessoal que o veganismo não é só a questão da alimentação. Tem toda uma questão de estilo de vida, o que você acredita, não só pela saúde, mas pela saúde do planeta em si. Então, é realmente o que a Laura disse, é o que eu acredito também que deve ser levado nesse evento para justamente conseguir trazer essa consciência e dar esse despertar na consciência na população. Larissa. Bom, falando do ponto de vista do consumo consciente, né, eu acho que é muito importante a gente ter um dia que fala sobre o veganismo para despertar essa curiosidade nas pessoas, para elas entenderem também o impacto positivo que isso tem no meio ambiente, né, em relação à produção de carne, de derivados de animal, como que isso impacta o meio ambiente. O veganismo pode ajudar muito a gente nesse sentido. Então, acho que é muito importante, sim. Tendo uma data no estado de São Paulo, acredito que, claro, o poder público tem esse papel também, mas muitas instituições, né, institutos como a Acatu também aderem, vão acabar aderindo aí a uma campanha estadual para nesse dia colocar atividades, informações, de repente feiras, né, enfim, né, gastronômicas e de saúde, de conscientização, trazer informação. Larissa, como você bem disse, eu queria que você trouxesse para a gente, para o nosso telespectador ter uma noção do quanto o veganismo pode trazer benefícios para o meio ambiente, né? O veganismo ou vegetarianismo, a gente pode também daqui a pouquinho explicar essa diferença, mas o que o não consumo de carne, por exemplo, traz de benefício para o meio ambiente? Bom, só para dar um contexto, a ONU ela tem uma estimativa de que até 2050 a população seja de 9,7, 9,8 bilhões de pessoas no mundo. Isso vai gerar uma demanda de alimentos que vai exigir uma produção quase 50% maior do que a gente tem hoje. E a gente tem que continuar produzindo alimentos para atender toda essa população, sem gerar impactos no meio ambiente, porque a COP24 recente agora ela trouxe para a gente um panorama das mudanças climáticas, do aquecimento global, e a gente tem que se manter até 1,5 grau de aquecimento. E como que a gente vai fazer isso com uma produção crescente de carne? Como que a gente vai se manter desse jeito, sendo que a carne bovina é uma das maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa? A agropecuária ela tem um impacto enorme no meio ambiente, então eu acho que o veganismo ele pode ajudar a gente muito nesse sentido. Para dar alguns números para você, por exemplo, para a gente produzir um tomate, a gente gasta mais ou menos 50 litros de água. Para a gente produzir um ovo, são mais ou menos 200 litros de água. Para produzir 1 quilo de carne bovina, são mais de 15 mil litros de água. Então, é um impacto muito grande. Sem contar também as áreas, né?
Elas são todas desmatadas. Sim, né? porque o gado ele precisa de espaço para a criação dele. E isso vai demandar um desmatamento muito grande. A pecuária aqui no Brasil ela é responsável por quase 80% do desmatamento da Amazônia. E isso é um impacto muito grande. Só trazendo um pouco em números, uma pessoa que se alimenta de carne, ela demanda para produzir os alimentos que ela consome uma área 18 vezes maior do que um vegano. Então também tem um impacto nesse sentido, né? E a gente já está com déficit aí pro planeta, né? A gente já está devendo, a gente já está usando mais de um planeta, Sim, né? a gente Imagina em 2050. A gente está usando 70% a mais do que o nosso planeta é capaz de regenerar em um ano. 1,7. Isso. E a gente não tem isso. 1,7. A gente não tem. O dia da sobrecarga da Terra, né, que a gente chama quando a Terra entra em cheque especial, foi no dia 1º de agosto, a data mais recente desde que esse cálculo começou a ser feito. E aí ela mostrou que a gente está consumindo muito a mais do que a Terra é capaz de regenerar. E isso vai fazer muita falta para o futuro. A gente fala que o sustentável é ter o suficiente para todos, para sempre. A gente tem o suficiente agora, né? Mas e no futuro, como é que isso vai... Eu costumo dizer que esse cheque especial aí é o que cobra juros mais altos, né? E Sim. todo mundo vai pagar, mesmo quem não está contribuindo tanto para isso, né? Sim, Laura, traz pra gente o que o veganismo... Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a diferença de veganismo, vegetarianismo, né? Todas essas divisões. Sim, acho que isso é bem importante, que causa bastante dúvida, né? Então, assim, o veganismo, na verdade, não é uma alimentação, né? Não é uma forma de se alimentar, é uma forma de viver. A gente conhece o veganismo como uma filosofia de vida, que ele engloba, além de não consumir nada de origem animal na alimentação, também tentar não consumir nada de origem animal na tua vida. Então, por exemplo, tu vai tentar consumir produtos de roupa que não tenham couro, que não tenham seda, que não tenham lã, cosméticos também que sejam produzidos sem testes em animais e sem produtos de origem animal também. Então, é basicamente tentar excluir toda essa exploração animal da vida. E juntamente com isso também tem muito essa questão da sustentabilidade, que a partir do momento que tu começa a tomar consciência para o veganismo e para a exploração animal, a gente começa a tomar consciência também para a exploração do meio ambiente, né? Que, como a Larissa estava falando, acho que sempre é muito importante a gente lembrar também que essa questão da comida, além de tudo isso que ela disse, tem a questão da ineficiência energética, né? A maioria dos grãos que são produzidos hoje em dia, que são feitos em monocultura, que já é um tipo de cultura que não deixa a terra rica, né? Eles são destinados para o gado. Então é muito grão, muita comida que poderia ser destinada para os seres humanos e na verdade é destinada para os animais. Então, além de todo o impacto ambiental, tem toda a exploração dos animais que não tem a necessidade de serem consumidos, né? E também tem um impacto para a nossa saúde. Então o veganismo é toda essa filosofia, engloba muitas coisas. O vegetarianismo em si, a dieta vegetariana, então é um tipo de dieta, né? É só aquela pessoa que optou por retirar a carne da sua alimentação. Aí existem alguns subtipos, né? Que é o ovo-lacto vegetariano, a pessoa que ainda consome ovo e leite, ovo, leite e queijo, né? Os derivados do leite. Tem o ovo vegetariano, que é uma parcela pequena da população. Geralmente são pessoas que têm mais intolerância assim, à lactose, então elas tiram o leite, mas continuam comendo ovo. E tem pessoas que são só lacto-vegetarianas, né, que aí consomem leite ainda, pararam de consumir ovo. E também tem alguns outros subtipos dentro do veganismo, que é o crudivorismo, que é quem consome mais alimentos crus, e o frugivorismo, que é mais frutas e hortaliças, assim, e sementes. Mas basicamente é isso, essa é a diferença entre veganismo e vegetarianismo. O veganismo não é apenas uma dieta. É uma filosofia. Isso. A Larissa trouxe os benefícios para o meio ambiente, né? A gente ainda vai falar sobre isso, tem muita coisa para falar sobre isso, né, Larissa? Sim. Mas eu queria, Laura, que agora você trouxesse os benefícios para a saúde, né, das pessoas. A gente sabe, assim, que, por exemplo, algumas carnes têm muito hormônio, enfim, né? Quais os benefícios para a saúde de quem opta por ser vegetariano ou vegano? Então, a gente... É muito difícil falar sobre isso, assim, benefícios de todas as dietas vegetarianas, porque existem muitas diferenças alimentares, né? Uma pessoa que consome ovo e leite, ela vai ter uma alimentação muito diferente de uma pessoa que é vegana, que não consome esses alimentos. E uma pessoa vegana que consome muito alimento industrializado, vai ter uma dieta muito diferente de uma pessoa que consome mais frutas, vegetais, alimentos integrais mesmo vindo da terra, né? Quando a gente fala sobre benefícios para a saúde da dieta vegetariana e vegana, a gente está falando de uma dieta chamada Whole Food Plant-Based,
que é uma dieta baseada em alimentos e baseada em alimentos integrais e baseada em plantas. Então, tu não tá pensando em alimentos industrializados e processados. Tá? Como, por exemplo, hambúrguer, farinhas, coisas do tipo. Tá pensando em alimentos que vêm da terra mesmo. Essa é a dieta considerada ideal, a dieta considerada mais benéfica para a saúde. E hoje a gente já tem bastante comprovação assim, científica e também de estudos feitos acompanhando populações por muito tempo, de que ela reduz incidência de praticamente todos os cânceres, reduz muito doenças inflamatórias. Então, dentro da inflamação, a gente tem uma gama muito grande de doenças, entre diabetes, hipertensão, doenças reumatológicas, obesidade, sobrepeso. Então, basicamente, todas essas doenças que mais acometem as pessoas hoje em dia, né, são as doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, porque elas acontecem por bastante tempo, mas não são transmissíveis, elas são advindas do estilo de vida mesmo. O vegetarianismo, a dieta vegetariana saudável e bem equilibrada, ela pode reduzir o risco de todas essas doenças. Bom, uma pergunta que todo mundo faz, né? O organismo humano precisa da proteína animal? Não, o organismo humano não precisa da proteína animal, não tem necessidade alguma da gente consumir. Inclusive, a maioria das pessoas que consomem proteína animal consome mais proteína do que deveria ao longo do dia. E todo o excesso que a gente consome não é absorvido pelo nosso corpo e, além disso, vira gordura. Então, esse é um dos grandes motivos de hoje em dia as pessoas estarem cada vez mais obesas, cada vez com mais doenças que vêm a partir disso, né? Então, não existe necessidade. A gente consegue uma proteína completa com fontes vegetais, principalmente os cereais e as leguminosas. O que pode substituir aí? Tem que substituir? Não tem que substituir porque não é necessário, né? A gente só substitui uma coisa que é necessária. Então, na verdade, a gente só precisa começar a se alimentar de maneira diferente. Pra gente que é brasileiro já é muito fácil, porque já tem a cultura de comer arroz e feijão, né? A maioria das pessoas já tem a cultura, mas o arroz e feijão seria uma proteína completa, por exemplo. Tá? Existem alguns aminoácidos, são partes pequenininhas da proteína. Quando a gente consome proteína, ela vai ser digerida no nosso corpo e para ser absorvida, ela tem que ser quebrada em vários pedacinhos pequenos, que são esses aminoácidos. E é por isso que a maioria das pessoas fala que a carne é completa, porque ela tem todos esses aminoácidos. Mas dentro do arroz e do feijão combinado, a gente também tem. E não há nem necessidade de consumir sempre na mesma refeição. A gente pode consumir só ao longo do dia ou ao longo da semana e a gente vai ter todos os aminoácidos que a gente precisa para a produção de músculo, produção de hormônios, antioxidação do corpo, tudo isso. Quem decide, por exemplo, eu vou me tornar vegetariana, vegana, eu assisti um programa lá da TV Alesp e gostei do que o pessoal falou, tem que procurar o acompanhamento de um nutricionista, de um nutrólogo ou não? Então, hoje em dia, todo mundo deveria procurar, né? Porque a gente tem muitos alimentos vazios, né? Sendo vendidos no mercado, sendo vendidos em todos os lugares. A gente tem muita propaganda de comida e geralmente são comidas que não vão trazer nenhum benefício. Então, todo mundo deveria procurar, porque ninguém mais sabe se alimentar. A gente perdeu o contato com a natureza, né? A gente perdeu o contato com o nosso instinto de alimentação, de comer variado, de comer cores, de comer uma comida que seja um pouco mais demorada para ser cozida, para ser feita, preparada, porque a gente está vivendo uma vida muito corrida, todo mundo muito ansioso, tendo trabalho muito tempo. Então, na verdade, ninguém está se alimentando bem. A maioria das pessoas não está. Então, não é só uma pessoa que se torna vegetariana que tem que procurar ajuda. Qualquer pessoa deveria procurar. Mas acho interessante, sim, principalmente pelo fato do terrorismo que é feito com a dieta vegetariana. A maioria das pessoas procura porque tem muito medo, né? Todo mundo fala, não, tu precisa, tu vai sofrer de falta de nutrientes, tu vai ficar anêmico. Então, tem ainda muito mito e muito tabu envolvido nessa alimentação. Então, acho sim que é importante procurar, também para uma questão de alívio, assim, mental, de tu saber que tu tá fazendo a coisa certa e tu tá indo pelo caminho certo. Tem aquela coisa, né? Tá com gripe é porque não come carne, né? Exatamente, Aqui no estúdio somos 4 e tá todo mundo sempre saudável, tem uma né? desculpa. Sempre. Não, Arielle, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, né? Como é que foi, assim, foi uma decisão de vida, você se formou, o que a tua empresa, porque você misturou tudo, né? Você misturou seu estilo de vida com o seu lado empresária. Como é que se deu tudo isso? Bom, tudo começou assim, porque enquanto a Laura tá mais na área da saúde e a Lara tá na área do meio ambiente, eu tô mais na área ética que eu encontrei na faculdade. Durante o curso, eu tive que fazer vários artigos e que eu encontrava que tinha que fazer testes em animais ou que um objetivo de um estudo teria que ser feito
em testes em animais e matá-los, e isso envolve toda uma questão ética. E depois que eu finalizei o curso de Ciência e Tecnologia, a minha irmã terminou o curso de nutrição e ela teve encontro com o veganismo. E foi logo quando eu fui diagnosticada com psoríase, que é uma doença autoimune não transmissível. E ela estava fazendo uma pesquisa sobre a inflamação do que a gente come, de derivados de animais ou de leite também, né? E o que isso influenciava. Aí eu comecei a procurar, nossa, então eu vou fazer isso na minha alimentação, vamos trazer isso para o vestuário e para a área de cosmético também, que eu sempre gostei muito. Então foi a partir daí que eu comecei a juntar tudo da questão que não é necessário você fazer testes em animais, porque é comprovado que eles são ineficazes para você chegar numa proposta de isso não vai dar certo na pele humana. Eles não são necessários e você pode ter outros testes microbiológicos ou você pode fazer tecido em 3D, impressora 3D hoje em dia, sem a necessidade de fazer essa tortura com os animais. E aí foi quando você decidiu lançar a sua própria linha. Sim. Como é que foi todo esse trabalho assim de pesquisa, desenvolvimento? Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho porque não é o que tem aí em grande quantidade no mercado. Então fazer diferente é mais difícil, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, o cosmético convencional, você encontra muitas marcas que são cruelty free, ou seja, não testam em animais, e veganas também que não possuem alguma lista de ingrediente de animais, como lanolina, cera de abelha, tem mel também, que às vezes usam o mel da abelha para fazer alguns sérums. Então, eu quis focar não somente nessa parte ética dos cosméticos, mas também eliminar todo ingrediente que possa ser maléfico à saúde. Então, além dos ingredientes derivados de animais que eu quis tirar das formulações, eu retirei parabenos, fitalatos, triclosan e outros ingredientes que a gente encontra comumente nos cosméticos convencionais. Você falou da linha, né, que é livre de crueldade, né, que não faz testes e etc. Geralmente, e tem também linha orgânica, né, enfim, geralmente essas linhas, né, de cosméticos, elas vêm seladas, né, para o consumidor identificar de uma forma mais fácil. Aliás, esse é um assunto também que dá bastante discussão, né, os rótulos para os veganos e vegetarianos. Enfim, como é que é essa certificação, todo esse processo de certificação? Ele é muito complicado? É possível ter, por exemplo, um cosmético que é livre de qualquer teste em animal, né, de crueldade animal, também orgânico, ter tudo num só, enfim? Existe um grande preconceito nos cosméticos naturais ou veganos, que só porque é vegano, logo é natural e logo é orgânico. Existem cosméticos veganos que são muito prejudiciais à saúde e existem cosméticos naturais que não são veganos, porque se você for parar para pensar, uma cera de abelha é natural, então logo você poderia usar num cosmético natural. Então acho que falta informar o consumidor para saber distinguir isso, e o processo de certificação, ele é longo, porque você é caro também, né? Sim, ele é caro. E também, então, quando você está começando uma produção, ele vai demorar mais ainda para sair o primeiro lote, por exemplo. Então, é um processo que você tem que investir e, ao mesmo tempo, aumentar a confiabilidade no produto. Mas isso não significa que um produto que não tem o selo não seja confiável. E por isso que eu sempre falo que seria muito necessário as grandes empresas também e as pequenas começarem a disponibilizar os ingredientes que são utilizados em canais de acesso de fácil acessibilidade, né, como o Instagram, Facebook ou website, para que as pessoas comecem a discutir isso e também criar um próprio hábito de, poxa, o que eu estou comprando nesse cosmético? E dar uma lida e também aprender um pouco sobre isso. Atualmente, tua empresa tem quanto tempo?
6 meses. 6 meses, tá novinha aí, né? Sim. E como é que faz para entrar no mercado um produto tão diferenciado, né? Claro, a gente sabe que tem linhas veganas hoje, né? Não é só a sua, mas, enfim, são pequenas empresas que estão começando a fazer, né? Tem outras até de mais destaque, mas, enfim, como é que coloca no mercado e o custo disso? Porque você acaba tendo que ter um custo um pouco maior, porque tudo é um pouquinho mais caro, né? Sim. Explica um pouquinho isso pra gente, porque tem telespectador, não vou ser vegano porque tem que ser rico, né? Tudo que é vegano é caro, né? Enfim, explica um pouquinho isso pra gente, até pra gente comparar aí, de repente, diferenças que são pequenas perto do benefício oferecido, né? Sim, por exemplo, num cosmético que você tem a formulação limpa, que é o que eu prezo na minha marca, por exemplo, que você tem uma formulação sem parabenos, fitalatos, silicones ou alguns petrolatos também, que são comedogênicos, né? Eles podem entupir poros da pele. Você tem que buscar alternativas de matéria-prima. E essas matérias-primas, geralmente, elas são mais caras porque elas são certificadas. Então, isso na cadeia de produção, numa cadeia de produção responsável, acaba aumentando o preço final do produto. Então, tem essa questão também, só porque é vegano, natural ou tem ingrediente de cultivo orgânico, vai ser mais caro. Eu acho que quanto mais as pessoas se ligarem nisso e valorizarem empresas que fazem isso, cada vez mais a demanda vai aumentar e também isso vai diminuir o custo dessas matérias-primas. Com certeza, né? É em cadeia que isso acontece, né? A gente está falando um pouco sobre informação, né? Os selos e etc e tal. Larissa, você acha que se essas informações que você passou para a gente no comecinho do programa, por exemplo, quantidade de água usada para a produção de um tomate, para a produção de 1 quilo de carne, se isso tudo fosse mais divulgado, se as pessoas tivessem essa informação, assim, de uma forma fácil, não que elas tivessem que ir lá na internet pesquisar, mas que tivesse essa informação. As pessoas mudariam o comportamento, assim, melhoraria, pararia para pensar? Sem dúvidas. A gente lançou a pesquisa Catu recentemente, que ela mostra um panorama do consumo consciente no Brasil. E a gente identificou primeiro que os brasileiros eles estão perdendo o hábito de ler rótulos. Isso porque o rótulo, como ele está hoje, é inviável para muitas pessoas lerem e tudo mais, e às vezes eles não trazem informações completas, mesmo que pequenas. E outra coisa que a gente observou é que uma barreira para a adoção de práticas mais sustentáveis na vida do consumidor brasileiro justamente é a necessidade de esforço e dentre elas é a barreira que eles mais percebem é o alto custo. Então, que nem a gente estava falando aqui, as pessoas elas não entendem na hora que elas chegam lá na prateleira do mercado, da loja, elas veem 2 produtos, um que tem uma cadeia produtiva mais sustentável e outro que não tem. Eles veem que esse que não tem, por vezes ele é mais barato, mas elas não entendem todo o custo ambiental que vai ser pago nesse produto que ele foi feito de maneira não sustentável. E isso vai acabar voltando para a gente de alguma forma, nem que seja pela emissão de gases, pelo consumo de água, consumo de recursos. Então, se o consumidor ele tiver essa informação de que esse produto, que ele foi feito de uma maneira mais sustentável, ele é mais eficiente de um ponto de vista ambiental, o custo ambiental dele é melhor, eu acho que sim, isso é um incentivo para ele adotar mais práticas de sustentabilidade no seu dia a dia. De que forma isso poderia, por exemplo, ser exposto, né? Porque, claro, a gente tem, por outro lado, as grandes empresas e aí tem essa barreira, né? Não dá para você, de repente, olha, chegar no mercado, essa carne aqui usou 15 mil litros de água, enfim, né? Como é que, de repente, daria para abordar as grandes associações, organizações, institutos, né, que se preocupam aí com o meio ambiente, de que forma essa abordagem poderia ser feita? Eu acho que hoje em dia a gente tem, as empresas elas têm um aliado muito forte que são as mídias sociais. Então hoje em dia a gente está conectado a todo momento, então com um toque no meu celular eu já consigo puxar tudo o que uma empresa faz, então transparência por parte das empresas, de modo que o consumidor ele tem um acesso fácil a essas informações e utilizar de campanhas publicitárias para chamar a atenção do público nesse sentido. E sem evitar, evitando o greenwashing, né, que a gente chama, que é aquela propaganda de que um produto é muito sustentável, mas ela é demais. O produto nem é tão sustentável assim, a empresa está vendendo ele de um jeito não verdadeiro. Então, eu acho que as mídias, principalmente, são o principal jeito de engajar o consumidor nesse sentido. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de rótulos. Vou voltar com a doutora Laura. O programa em discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje debate o PL 451 de 2018, que institui o Dia do Vegano no estado de São Paulo. A autoria do deputado Wellington Moura, do PRB. Comigo, Arielle Aparecida Morimoto, cientista e criadora de uma marca de cosméticos vegana. Laura Mocelin Teixeira, médica generalista, Claro. né? Isso acaba entrando bastante naquilo que a gente estava falando antes também, das pessoas terem perdido essa conexão, né, com as coisas mais naturais. Então a gente vive hoje em dia com uma alimentação baseada em alimentos industrializados. As pessoas deixaram muito de ir à feira, deixaram de comer coisas que vêm da terra e estão comendo muitas coisas industrializadas que estão ali disponíveis na prateleira do mercado. E além disso tem a questão do imediatismo, né? Então as pessoas pegam a coisa, elas querem só ler o que está escrito na caixa, mas elas não querem virar e olhar atrás para ver se realmente é saudável, se realmente tem alguma coisa que faz sentido ali dentro, se tem muitos nomes desconhecidos de produtos químicos que muitas vezes foram feitos em laboratório, não são nem coisas que a gente devia estar comendo, né? Então tem esse problema do imediatismo, tem esse problema das pessoas terem perdido essa conexão com a natureza e de acharem que elas precisam disso para viver. Então, na verdade, a gente não precisa de alimento industrializado, né? É muito fácil se tornar vegano quando tu percebe que tu não precisa desse tipo de alimento para sobreviver. E aí também entra a questão do dinheiro, né? Então, dessa maneira, é muito mais fácil e muito mais barato. As pessoas, elas deviam começar a ir mais na feira, comprar alimentos que não tem nem a necessidade de rótulo, porque tu tá vendo o alimento, tu sabe o que tem dentro dele, porque é uma banana, é uma maçã, é uma couve, e não uma bolacha, que tu não sabe o que tem ali dentro, né? Agora, se tu vai viver dessas coisas mais industrializadas, infelizmente vai ter que ler rótulo. Todo mundo deveria, como tu falou, pela questão da saúde, mas se tu é vegano vai ter que ler, porque tu vai ter que ver se tem leite, se tem ovos, se tem manteiga, se tem algum, às vezes, corante que é retirado de animais. Mas acho que assim, quando a gente pensa em começar a ser vegano, a gente tem que pensar que qualquer mudança é válida. Qualquer coisa que a gente fizer em prol dessa atitude, dessa mudança, dessa tomada de consciência, vai ser melhor do que não fazer nada. Então, se um dia, eventualmente, tu compra uma bolacha e tu come a bolacha, tu percebe depois que ela tinha leite ou que ela tinha alguma outra coisa de origem animal, não tem problema, tudo bem. Tá? Não é 8 ou 80, não é assim, nossa, eu estou sendo uma péssima pessoa se eu não li esse rótulo dessa vez. Então, acho que entra muito nessa questão de não se preocupar tanto, tentar fazer o máximo que a gente pode, mas sempre tentar procurar ter uma alimentação o mais natural possível, com alimentos que realmente não têm necessidade de rótulo. Tem aquela coisa, né, que a pessoa é vegetariana, mas você come frutas e verduras e tem muito agrotóxico e etc e tal, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses prejuízos também, né? Como fazer a melhor escolha e também, assim, tem agrotóxico, pode ter, mas tem também outros malefícios na carne, então pelo menos você já cortou metade dos malefícios, seria mais ou menos isso? Exatamente. Essa questão do agrotóxico é bem polêmica porque na maioria tem muito interesse envolvido, né? Então toda vez que a gente vê em Facebook ou em qualquer coisa de mídias sociais, alguma foto que mostra quanto tem de agrotóxico em cada alimento, nunca tem carne mostrando, né? É sempre só vegetais. Por quê? Porque é onde tu pulveriza diretamente, digamos. Mas a gente tem que parar para pensar que o agrotóxico que é colocado no solo, além de ir para o lençol freático e contaminar toda a água, ele também está contaminando o alimento que aquele gado recebe, que aquele animal recebe. E o agrotóxico é uma substância que é lipossolúvel, então ele se dissolve em gordura. Vegetais não possuem muita gordura, então os vegetais eles ficam com bastante agrotóxico na camada exterior e eles absorvem um pouco, mas é muito menos comparado ao que a carne do animal vai absorver, porque tem muito mais gordura ali. E não tem como retirar essa gordura, não tem como separar. Então, pessoas que consomem carne e derivados, na verdade, estão consumindo uma carga de agrotóxico maior ainda do que a pessoa que só consome vegetais. É uma informação que não é muito difundida, mas que é o que acontece. Acaba tendo uma intensificação do poder do agrotóxico no animal. Posso fazer um adendo? Claro. Pode. A gente fala muito de carne bovina, né? Porque realmente a produção de carne bovina é a que mais impacta o meio ambiente e tudo mais, mas a gente às vezes deixa de dar atenção um pouco para o peixe. A sobrepesca, ela é sim também um dos fatores que contribuem para o dia da sobrecarga da terra. E a gente tem um número impressionante de que 8 milhões de toneladas de plástico são jogados no oceano todo ano. É um caminhão de lixo por minuto. Então, a probabilidade... Um caminhão de lixo por minuto. Jogado no mar. Jogado no mar. A previsão é de que até 2050 a gente tenha mais plástico do que peixe no mar. Então, a probabilidade de uma pessoa que come peixe estar comendo principalmente microplásticos
é grande também. E sem falar também que hoje em dia a grande parte dos peixes é criado em cativeiro também, né? Também, então não é sim. um peixe que consome o que ele deveria consumir no seu habitat Ele natural. tá consumindo ração então, ali. ele está consumindo também uma ração que também tem agrotóxico, então ele também vai ter, além de metais pesados, agrotóxico, acaba não sendo nem um pouco saudável para a saúde, né? Lembrando, gente, que carne inclui tudo, viu? Porque tem aquela coisa, sou vegetariana, mas nem peixe. Não, tudo, então assim, exatamente, qualquer animal. Estamos explicando aqui justamente o que é. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre um preconceito que as pessoas têm, né? Assim, se existe, se vocês sentem isso nas profissões, a Arielle na hora de oferecer o produto dela, enfim, se existe um pouco dessa resistência, como é que vou começar pela Arielle, como é que você vê isso? Olha, no início eu senti um preconceito na questão de pigmentação e durabilidade, porque geralmente quando as pessoas ouvem falar de um cosmético vegano com a formulação mais natural possível, que no caso da minha empresa é o que a gente preza, a gente sentiu esse preconceito da questão, mas será que dura tanto quanto um cosmético convencional? Mas por que o valor é mais alto do que um cosmético que eu encontro na farmácia? Então tem toda essa questão de qualidade que a gente tem que mostrar que um produto, para ter uma formulação limpa, não necessariamente ele vai ter uma performance menor que um convencional, cheio de plásticos. Por exemplo, a gente investiu na nossa linha o BioGlitter, que é o glitter biodegradável, feito de papel. E ele... O que é mais difícil criar? O que foi mais difícil criar? O mais difícil criar foi o pó compacto, que seria a formulação de uma sombra. Porque geralmente uma formulação natural você só usa alguns óleos e também ceras naturais. E para você compactar e não tem alguns polímeros, por exemplo, derivados de petróleo ou plásticos também para usar como veículos dessa massinha, né, de sombra e pigmento, fica muito difícil para você prensar essa sombra ou esse blush e não quebrar. Então, acho que esse foi o maior desafio de encontrar... Esses desafios, assim, né, eu já sei a resposta pela sua cara, mas assim, eles dão mais sabor ao que você está fazendo, né? Mais motivação ao que você está fazendo, com né? certeza. Não tá muito difícil, eu não vou criar o pó, não. Vou vender a linha toda vegana, mas só de batom. Não, né? Dá mais impulso, né? Com certeza, porque hoje em dia você tem muito artigo científico fazendo novas descobertas, tem alternativas que são aprovadas por certificadoras de silicones naturais, por exemplo. Então, sempre tem alguma produção que está entrando na tecnologia, por isso que a gente fala que é a união da ciência com a natureza, né? Até que ponto você pode usar da natureza e ser sustentável numa cadeia de produção de um cosmético e até que ponto você pode usar a ciência ao seu favor. Por exemplo, os pigmentos sintéticos, que no caso da nossa linha a gente usa e outras marcas que são veganas e naturais orgânicas não usam. E tem um preconceito também de achar que os pigmentos sintéticos são mais passíveis de alergia. Isso é também um preconceito que existe e a gente tem que reforçar e ressaltar nas nossas redes sociais o que cada um significa, porque um pigmento é orgânico e o outro não é, o que é um pigmento orgânico, porque a gente trouxe muito da área da saúde os termos para a área cosmética. E tá muito relacionado, né? Sim. A gente usa na nossa pele, né? Exatamente, mas por exemplo, um composto orgânico pode ser um anel aromático, pode ser uma coisa cancerígena. Ou pode, enquanto um orgânico, uma banana orgânica é uma coisa boa. Então, quando vai na área da química e da ciência, tem um pouquinho tem vários pontos que precisam ser esclarecidos e essa é a maior dificuldade que eu encontro na formulação. Eu acho que é explicar o porquê da escolha daquele ingrediente e também explicar também o que acontece na formulação. Eu acho que as pessoas exigem muito mais de produtos veganos. Então, às vezes tu usa uma maquiagem ou um shampoo que não é bom pra ti, mas não é vegano e tu tá lá tranquilo, porque, tá bom, não foi bom pra mim, vou trocar. Mas o vegano tem que ser perfeito, sempre. Então, tem muito essa exigência, né, de tem que ser perfeito. E por quê? Até que ponto uma maquiagem tem que durar o dia inteiro, né? Por quê que tem que durar o dia inteiro, né?
se dura tanto tempo assim, talvez não seja uma coisa tão natural e tão boa. Sim. Né? É, a mesma coisa tem dos que ter uma alimentos, mudança de né? perspectiva. Exatamente. a mesma Alimentos, coisa dos rações, alimentos. enfim, né? Dura muito tempo, porque tem Exatamente. muito conservante, né? É. Enfim. Laura, você percebe esse preconceito também, essa coisa, quer uma maçã? Quero, mas é vegana, obrigada, então eu não quero. Você percebe isso também ali com seus clientes, com o pessoal que te procura? Então, hoje, eu digo que a gente vive numa bolha, né? A gente tem uma comunidade, assim, de veganos, vegetarianos que é bem grande e bastante gente que tá entrando nisso. Mas, com certeza, ainda sinto um pouco das pessoas que ainda não têm muita informação sobre isso e não sabem. Mas eu vejo mais do que preconceito, curiosidade. Hoje em dia, eu acho que o preconceito vem muito também da maneira que a gente age. E eu sempre, desde que eu me tornei vegana, eu sou vegana há 3 anos e meio. Então, eu já fui vegana na faculdade. E no começo sofri um pouco de preconceito, mas principalmente por parte dos meus professores, nunca por parte dos meus colegas, mas ao mesmo tempo eu sempre via uma curiosidade muito grande, sabe? Em saber o que eu estava comendo, em saber o porquê que eu estava fazendo aquilo. E muitas pessoas foram realmente impactadas por aquilo e mudaram seus hábitos. Então eu acho que a gente tem que também saber agir para tudo na vida, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que saber que a gente tomou porque a gente quis, porque foi uma coisa interna tua. Então, o jeito que tu age com o mundo vai ser a energia que tu vai receber de volta. Então, eu, sinceramente, nunca sofri muito preconceito, mas acho que também pela maneira que eu sempre agi em relação a isso. Eu sempre estive muito certa do que eu estava fazendo e eu nunca desrespeitei ninguém também. Eu acho que cada pessoa passa pelo seu processo, assim como eu passei pelo meu processo de despertar de consciência e de mudança de atitude. Todo mundo pode passar, né? E a gente tem que estar aberto também para receber essas pessoas, por mais que elas ainda estejam em outro momento da vida. E, então, acho que é muito da maneira que a gente vê. Eu tento não ver as coisas de uma maneira ruim e nunca sofri assim, um preconceito de uma maneira ruim, sabe? Até porque a curiosidade faz com que a marmita do vegano sempre acabe primeiro, né? Sempre acaba eu primeiro. nunca consegui fazer um lanche em paz na faculdade. Nunca. Sempre tinha alguém que queria. Gente, o Ibope divulgou uma pesquisa em abril desse ano que ele dá que 14% dos brasileiros são vegetarianos, né? Se intitulam vegetarianos. Significa 30 milhões da população, que é um número maior que a população da Austrália e da Nova Zelândia juntas, né? Eu queria que a gente comentasse esses números, se isso é bom. Eu vou começar agora com a Larissa, se a gente está seguindo um caminho aí de uma conscientização um pouco maior com relação aos malefícios, né, para o meio ambiente, para a saúde, enfim, de uma forma geral. Não, é um avanço, né? Aquela coisa de formiguinha, assim, a gente não vai ser vegano, vegetariano da noite pro dia, mas qualquer avanço já é uma vitória pra gente. Eu falei um pouco da COP24 recente, o World Resource Institute, ele lançou um relatório que fala que os países mais consumidores de carne, eles vão ter que reduzir esse consumo em cerca de 40% para a gente conseguir manter dentro do 1,5 ali o aquecimento global. E o que é preocupante é que o Brasil ainda foi apontado como o maior consumidor de carne. Então a gente vê que tem gente se mobilizando aqui dentro, é muito bacana. Às vezes a gente também não para pensar em outros benefícios de você manter uma alimentação vegana, vegetariana. Por exemplo, os resíduos. A gente sempre fala de consumo consciente e evitar o desperdício de alimentos, mas mesmo assim, se a gente gerar algum resíduo orgânico, por exemplo, eu posso muito bem levar ele para uma composteira e a carne não. Então também a gente tem esse impacto no meio ambiente. Então qualquer avanço que a gente der nesse sentido é muito importante. Aproveitando o gancho do consumo consciente e tirando um pouco da ideia da feira, também é importante que as pessoas pensem nisso, né? Vai na feira, leva uma sacola única, né? Sim. Coloca tudo na mesma sacola. Como que as pessoas podem fazer isso? Tem agora no mercado alguns saquinhos que eles são reutilizados, né? Você vai lá e ao invés de pegar o saquinho lá do rolinho do mercado, você usa o seu e pesa, ele não conta, enfim. Tem essas soluções aí, essas alternativas, né, Larissa? Tem. Até para reduzir ainda mais essa produção aí de embalagem. E é aquilo que as meninas estavam falando, né? Uma alimentação vegana, se eu me alimentar, é muito mais variada do que se eu manter só na carne, no frango, no peixe. Então, às vezes as pessoas elas não têm essa noção ainda de que o Brasil é um país muito diverso, ele é muito rico em alimentos. Então, quando eu virei vegetariana, muitas pessoas elas vinham falar, nossa, mas você não passa fome? O que você come? Você come alface, tomate? Não, gente, tem muita coisa que dá pra fazer, muita coisa mesmo. Ir na feira pra mim é uma diversão, né? Cada vez que eu vou eu acho uma coisa nova. Já levo a minha sacolinha retornável há muito tempo, então tem todo um estilo de vida por trás.
por estar Sobre a alimentação, a gente falou um pouquinho dos custos, né? Até para cosmético e tal. Sobre a alimentação, como é que você, por exemplo, Larissa, que estava dando seu exemplo, vê isso, assim? Se você for num restaurante especializado e tal, você acaba pagando mais caro, mas você também não precisa ir, você pode fazer em casa e fazer com que aquilo tudo, na verdade, seja mais barato e seja um grande barato, né? Ir para a cozinha, preparar seu próprio alimento, o alimento da família, enfim. Sem dúvida. Depois que eu parei de comer carne, eu percebi que meu gasto com alimentação diminuiu muito, porque 1 quilo de carne é muito mais caro que 1 quilo de abobrinhas, por exemplo. Sem contar que agora eu faço umas receitas muito mais variadas, então cozinhar se tornou um prazer muito grande. E aí a gente percebe também que quando pesa no bolso, isso pode ser um incentivo para as pessoas se tornarem veganas, nesse sentido. E, por exemplo, quando eu vou em alguns restaurantes, eu peço prato sem a carne, o preço dele diminui. Então, tem esse benefício ainda, né? Então, e o mais legal é a gente perceber que não precisa perder nada. Você não precisa parar de ir em nenhum evento, não precisa deixar de ser uma pessoa sociável, porque sempre vai ter alguma opção. A gente tem que usar a boca, né? E pedir, né? A gente tem que pedir se pode fazer alguma substituição, se pode tirar a carne, como ela falou. Sim. Então, sempre vai ter alguma opção. Hoje em dia, os restaurantes estão um pouco mais antenados nisso. Claro, tem muitos lugares que ainda não entendem, não tem muita noção, mas a gente sempre consegue alguma coisinha. E essa questão da variabilidade dos alimentos é muito importante também. Se a gente parar para pensar, na verdade, a gama de alimentos de origem animal é muito menor. A gente só tem alguns tipos de carne, ovo, leite e os derivados. A gente inventou muitos alimentos com a mesma coisa, né? E a gente pode fazer a mesma coisa com os alimentos vegetais. Então, um grão de bico que tu usa para só cozinhar e colocar numa salada, também pode virar um hambúrguer, ele pode virar um bolinho, ele pode virar uma pastinha para passar em cima do pão, ele pode virar um molho, pode virar até mesmo uma massa de quiche, pode virar um doce. Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz com o ovo, que a gente usa para 1 milhão de receitas, a gente pode utilizar essas outras coisas. É uma mudança de perspectiva, assim. A soja, Laura, ela está sendo muito usada por veganos, vegetarianos? Como que é a aceitação? Como que ela se encaixa aí nessa gama de criatividade? Tá. A soja é uma leguminosa. Ela entra no grupo das leguminosas, que junta com os feijões, né? O feijão, grão de bico, lentilha. E ela é um dos alimentos que a gente utiliza como fonte de proteína vegetal, né? Qual é o problema da soja? Hoje em dia, a maior parte do cultivo de soja é essa soja que é destinada aos animais, então ela é uma soja que tem muito agrotóxico e que é transgênica. A semente transgênica, ela foi criada justamente para aguentar uma carga de agrotóxico maior, para conseguir fazer uma produção maior, né? Então, por esse motivo, tem todo um preconceito, as pessoas hoje tentam não utilizar tanto. Mas ela é muito benéfica para a saúde, principalmente quando a gente consome uma soja que seja orgânica. Mas não tem muita diferença de um feijão, por exemplo. Então, não existe a necessidade de um vegetariano consumir soja. A gente pode consumir feijão. É praticamente a mesma coisa, eles fazem parte do mesmo grupo alimentar. E tudo isso, inclusive toda essa variedade, as pessoas têm hoje em dia na internet, né, sites especializados, blogs, enfim, sim, canais no YouTube, né, ensinando a preparar e a substituir aí de uma forma bem criativa, né? Sim, muito. Hoje em dia tem muitos sites de receita. Acho que é o que mais tem no Instagram, o que eu mais vejo hoje em dia no Instagram, sim, é blogzinho, Instagram de receita vegana. Então, realmente, assim, hoje tá uma época muito boa para ser vegano, sim, porque tá fácil, a informação é mais acessível e a gente consegue fazer isso, sim, de uma maneira mais barata. Então, eu entendo que existem muitas pessoas que ainda vivem numa situação muito mais marginalizada e para essas pessoas, às vezes, é muito difícil. Mas também, isso também é por uma questão de governo, né? Não é, por exemplo, cesta básica. Não tem alimentos ali que fecham um com o outro nutricionalmente, que sejam adequados, que sejam saudáveis. Então, teria que ter uma mudança também. Às vezes, as pessoas não conseguem ser veganas, não porque elas não querem, porque elas realmente não têm esse acesso, né? Então, é uma questão bem ampla, tem muita coisa para discutir em torno disso. É uma questão ética, política, exatamente. Tem muita coisa para discutir em torno disso. Né? Econômica. Com relação ao veganismo, assim, a gente falou bastante de alimentação, a gente trouxe aqui o cosmético, né, os desafios, etc e tal. É possível se encontrar tudo? Por exemplo, materiais de higiene e limpeza, escova de dente? Tudo. Hoje em dia a gente encontra absolutamente tudo vegano. Eu não consigo pensar em nada que não se encontre. Tu consegue? Não, eu fiquei até surpresa que eu vi um mercado que tem
sabonete, assim, sabão em pó. Ou E muitos alvejante, produtos são veganos, mesmo sem a marca ser vegana. Então, por exemplo, tem um sabão de coco da Milão, acho que né? A marca em si não é uma marca vegana, mas o sabão é vegano. A IP também, não testa em animais, então muitos veganos utilizam, apesar de não ser biodegradável, não é bom para o meio ambiente, mas já é alguma coisa, pelo menos o teste em animal está deixando de lado. A gente sabe que tem muitas organizações, institutos preocupados com isso. Larissa, tem algum site, alguma organização, tem a PETA, né, alguma coisa assim, que muita gente usa para pesquisa, mas assim, eu quero realmente saber todas as marcas que testam em animais, eu quero evitar, enfim, eu preciso me informar, porque aí a partir daí eu vou trilhar um caminho diferente. Tem alguma fonte ou algumas fontes que a gente poderia dar, ou, né, todos vocês aí, para o nosso telespectador começar a pesquisar, de repente, marcas de cosméticos que testam em animais, de produtos de limpeza de forma geral, alimentação, enfim? Que eu conheço mesmo é a PETA, né? Eu acho que uma solução seria a pessoa aí entrar no site da empresa, ver se tem algum tipo de certificação. Não sei se o site do Leaping Bunny se ele apresenta eu acho que uma no lista Vista-se tem também, não? Tem, deve ter. No Portal Vista-se. O Portal Vista-se é um portal É que vegano. o Portal Vista-se, eu não sei se ele tem um arquivo só de uma relação entendi. separada. Ele tem muitas matérias, em cada matéria ele fala, né? Ele traz muita coisa curiosa aí, coisa que a gente nem imagina. Talvez não tenha uma lista, mas né? assim, eu acho que ele não tem uma lista pronta, vale a pesquisa aí também. Acho que né? sim, acho que Acho que pesquisa. vale ressaltar também que muitas empresas usam esses selos de livre de crueldade de forma errada. Então, às vezes, nem passou pelo processo de certificação. Então, sempre eu dou essa dica para as minhas amigas. Quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza, na verdade, não existe uma fiscalização. O consumidor, né? Que é o de repente consumidor. pode denunciar. Sim. E, na verdade, são essas organizações, como o PETA, que faz essa pesquisa. Então, eu sempre falo, viu o selinho na caixinha? Entra no site, eles têm o banco de dados de todas as empresas, né, que passaram pela certificação para você garantir. E também, não somente aquela empresa, mas se existe uma empresa mãe. Geralmente, uma empresa que é vegana e cruelty-free não faz testes laboratoriais em animais, mas, por exemplo, pode ter uma empresa mãe que faz. Ou pode terceirizar esses testes e não ter o controle também da matéria-prima. Então, acho que... E hoje em dia tem muitos influenciadores que fazem esse jornalismo investigativo também, que a gente tem acesso. Que eu acho... como ela citou, o Vista se faz bastante isso, né? Eles sim. soltam bastante curiosidade, coisa que de repente está sendo vendido ali de uma forma um pouco equivocada, né? Sim. E acho que isso entra também, que é muito importante a gente valorizar o local, né? O que é produzido localmente por produtores pequenos, que aí tu consegue ter mais certeza, tem uma transparência maior naquilo que tá sendo feito, né? Por exemplo, a marca da Arielle é uma marca pequena, então é muito mais fácil tu entrar em contato com a pessoa, tu entrar em contato com quem tá realmente produzindo e tu saber como tá acontecendo aquilo. Quando é uma cadeia muito grande, é muito difícil tu saber por tudo que aquilo passou, né? É praticamente impossível a gente saber tudo o que aconteceu ali dentro. E a gente recebe perguntas de todo tipo. Para fazer aquele componente de um cosmético, se foi utilizado um componente derivado de animal. Então, a gente, na cadeia de produção, tem que se atentar a tudo isso para que o produto final seja vegano. Então, é muito mais complexo do que só fazer... Com certeza. Um produto que não tenha derivados de animais, mas tem que prestar atenção também na cadeia. Então, e é muito mais fácil você falar com a pessoa de uma empresa pequena, local. Às vezes as pessoas elas vão atrás de empresas grandes para perguntar a origem e a empresa fala, não posso dar essa informação. Então, é confidencial. É confidencial, então realmente trabalhar com pequenos produtores às valorizar, vezes né? Porque é aquilo que tu falou antes, é só assim que vai crescendo, né? Uma coisa leva a outra. Então, quanto mais a gente valoriza isso, mais vai crescer. Bom, e por esse time aqui, o PL 451 está aprovado, né? Sim. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação e por todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente. Tá bom? Obrigada. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito boa participação.